Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos, que o Santo Espírito de Deus abençoe a nossa leitura e a nossa reflexão nesse texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa que se apresenta no livro de Mateus, a partir do versículo 18 do capítulo 9. Dois milagres realizados por Cristo Jesus. Enquanto ele, Jesus, estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante deles, rogou: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. Jesus responde muito rapidamente, Jesus responde imediatamente à súplica, ao pedido de um pai aflito, desesperado. Um homem aflito, desesperado, o dirigente da sinagoga local, da sinagoga daquela cidade, um homem certamente conhecedor das Escrituras, também conhecedor das perspectivas teológicas diversas apresentadas pelos rabinos em relação a quem seria ou como seria o Redentor de Israel, ou como se realizaria a redenção de Israel, ou como ocorreria o julgamento do povo, da nação e da humanidade, né? Tempos difíceis, tempos terríveis, com expectativas apocalípticas, né? De tempos em tempos, a humanidade gosta de se imaginar a véspera de um apocalipse, de uma revelação da ira de Deus, do juízo de Deus, né? Não era diferente naqueles dias, mas esse pai recorre ao homem Jesus, ao jovem Galileu, um pregador itinerante, cuja vida estava chamando a atenção de muitas pessoas. O ministério de Jesus Cristo estava fazendo muitas pessoas pensarem: será que de fato, será que de fato a redenção vai ocorrer como informam, como afirmam os rabinos, os sacerdotes, os fariseus? Será que as perspectivas teológicas desses homens estão de fato correspondendo, estão de fato em harmonia com o que nos ensina a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a palavra da profecia? As profecias que Deus enviou ao seu povo através dos profetas, através da história, correspondem à interpretação apresentada pelos nossos líderes, pelos nossos mestres, porque os ensinos, os ensinamentos de Jesus clareavam a Escritura, a palavra de Deus. Jesus facilitava a compreensão da palavra de Deus no sentido de apresentar ao povo a intenção, o propósito, o projeto original do Todo-Poderoso Deus. Ele não se prendia a, a linhagens doutrinárias, a longas sequências de mestres, rabinos. Ele abria mão disso e transportava a verdade da palavra de Deus para a realidade do povo, para a realidade do povo. E em muitos aspectos o nível de exigência de Jesus era muito superior aos ensinamentos de muitos mestres rabinos. Tanto que no quesito de amor ao próximo, o nível de exigência que isso revela, que esse ensinamento demonstra, né, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, é estabelecer a vida do outro como prioridade em relação à nossa própria existência, é um nível de compromisso, é um nível de comprometimento que Jesus exige dos seus discípulos, dos seus seguidores, que a maioria de nós não está preparada para isso, ou enfrentamos grandes dificuldades para desenvolvermos esse estado de consciência na nossa vida diária. Porque nós temos conflitos, nós temos atritos, nós temos divergências, nós vivemos num mundo maligno, com pessoas más, terríveis, com acontecimentos odiosos. E esse pai, ao perder a filha, uma jovem,
uma menina, né, uma criança aí, não sei dizer, não sei expressar a idade, mas ainda uma criança, uma menina, uma mocinha, como nós falamos nos dias de hoje. E esse homem, ele não se contenta com a perda. Esse homem não, não aceita a morte. Não aceita a morte. E não é totalmente errada a atitude desse homem, desse pai. Nós suportamos a morte, mas nós não a aceitamos. A morte causa um grande embaraço, uma grande dificuldade na nossa consciência religiosa. Porque a morte nos leva ao fato, à verdade, à consciência de que existe o mal que habita no mundo. Existe um cessar de vida. E muito embora nós sejamos sempre desejosos de uma vida que se expresse de uma maneira, de uma forma intensa, plena, muitas vezes esse nosso desejo, esse nosso objetivo, essa nossa perspectiva, ela é podada, ela é atropelada pelo evento chamado morte. A morte, em muitas ocasiões, faz com que o nosso mundo desmorone, faz com que a nossa realidade seja totalmente balançada. Nós somos obrigados a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre a nossa maneira. Mas a Bíblia fala que a morte é uma inimiga, a morte é uma adversária, o último inimigo a ser vencido, a ser derrotado é esse, é a morte. E na vida desse pai, na atitude desse pai, nós temos a decisão correta, nós temos a decisão apropriada do homem temente a Deus, do homem que confia em Deus, confia na graça de Deus. Este tem a oportunidade de recorrer diretamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele se lança aos pés do Senhor, suplicando, clamando, implorando: minha filha morreu. Acabo de perder a minha filha, mas eu acredito que o Senhor, indo até ela, colocando as mãos, ela voltará à vida. Um ato de fé, de esperança. Fé e esperança, decorrente da perda, do desespero, do medo e da morte. Nós encontramos fé e esperança nos ambientes, nas situações, nos momentos mais conturbadores da vida de uma pessoa, de um indivíduo, do ser humano. Esse, na perda da filha amada, ele tem a oportunidade de recorrer a Cristo Jesus. Um pai clamando pela sua filha, um pai suplicando pelos seus filhos, um pai apresentando diante do Senhor a situação que ele está enfrentando, a dor, a angústia, o desespero da perda de uma vida preciosa para ele, da própria filha. Nós vemos aqui diante de Cristo Jesus a disposição em corrigir as consequências do pecado, as consequências do mal. Não só na atitude imediata de levantar-se e acompanhar aquele homem com o propósito, com o intuito de ressuscitar a menina que acabara de morrer ou de falecer, mas a disposição de Cristo Jesus de levantar-se diante de Deus, posicionar-se diante de Deus, para vencer a morte. Para vencer a morte. Então, quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, nós, como pais, como pai, como mãe, nos prostramos aos pés do Senhor e lançamos diante dele o nosso lamento, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa súplica, os nossos medos, as nossas aflições, até mesmo o nosso desespero por conta da realidade em que vivemos, das preocupações
em relação às nossas famílias, aos nossos filhos principalmente, nós podemos estar certos de que Cristo Jesus está pronto, disposto a agir em favor daqueles que confiam nele. A resposta de Cristo Jesus, ela é imediata. Jesus acompanha aquele homem angustiado e aflito, na dor e na aflição, na perda, no lamento. O cristão não está só. O cristão nunca estará de fato sozinho, porque nós temos ao nosso lado a pessoa do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que se coloca, que se estabelece de pé, que se posiciona diante do Todo-Poderoso Deus, para reivindicar em nosso benefício tudo que ele conquistou por nós. A vida eterna, a certeza da salvação, a certeza da comunhão, o espírito de alegria, a esperança, a fé, tudo isso o Senhor Deus derrama sobre a vida, na vida daqueles que nele creem. Tudo isso. Não há motivo para vivermos aquém daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Nós não precisamos viver menos. Nós precisamos aprender a depender mais do Senhor e colocar diante dele toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Algumas pessoas gostam de guardar para si uma dorzinha, uma depressãozinha, uma angústia, um sofrimento, né? Como que dizer, essa minha dor, eu conheço pessoas, todo mundo conhece, alguém que sofre há quase um século e não abandona aquele sofrimento, não abandona aquela dor, não deixa aquele mal para trás. Aqui esse homem tem a oportunidade de experimentar em sua vida o poder de Deus restaurando a vida de uma pessoa. E nesse caminho em que nós vemos a manifestação da fé declarada, um homem que, muito embora tivesse uma posição religiosa, né, as regras sociais da época é algo assim, se você prestar atenção, um religioso prostrando-se, ajoelhando-se, rogando, clamando, suplicando pela vida, ainda que pela vida da sua filha, mas aos pés de um outro homem, aos pés de um mestre. Isso não é uma cena comum. Isso não é uma cena do cotidiano. Há nesse homem a disposição de reconhecer em Jesus a figura, a pessoa do Redentor, da promessa que se cumpre para o povo de Israel. Mas há na atitude desse homem uma decisão de romper com todos os laços, com todos os protocolos sociais. Porque ele é o líder da Sina, ele é quem preside os serviços religiosos. É um homem que ocupa uma certa dignidade social e espiritual na comunidade. É um homem cuja postura, cuja serenidade deveria, né, e sempre deve, servir de exemplo. Mas ele rompe com tudo isso, ele rompe com todos os protocolos. Jesus, tu és o Cristo. Jesus eu reconheço, e se joga, e se lança, e se ajoelha, e suplica, e clama, e recebe a promessa de um milagre. Não só a promessa de um milagre, mas a companhia do milagre de Deus. A companhia do dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E no caminho, nós vemos aqui uma manifestação já um pouco mais silenciosa, né? Uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia esta mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Nós vemos aqui um homem que rompe
com os protocolos sociais, que abre mão da dignidade pessoal ou do ofício ou do cargo religioso que ele ocupa. Não tem nenhum problema em se expor diante de Deus e diante de todos, clamando pela vida da sua filha. E no caminho, nós temos aqui uma mulher já contida, já bastante humilhada, já bastante aflita, uma mulher que padece de um problema de hemorragia que fazia com que ela se tornasse uma pessoa cerimonialmente imunda, né? A legislação religiosa judaica excluía do ofício religioso, das atividades religiosas, a mulher no período da menstruação, e essa mulher com uma hemorragia constante estava impedida de participar de todos os ofícios, de todos os serviços religiosos daquela época. Ela era uma pessoa que vivia alheia à vida social e religiosa do povo, muito embora fosse religiosa, muito embora fosse temente a Deus. Há dezenas, centenas, né, de pregações, de sermões ilustrando a vida, a situação dessa mulher, mas o fato é que ela perdeu a sua vida. Ela perdeu a sua vida. 12 anos, por 12 anos, a vida que ela vivia era tudo, menos vida. Menos vida. Era uma vida sem alegria. Era uma vida sem participação da comunhão com a sua família. Era uma vida afastada das cerimônias e dos rituais religiosos. Era uma vida de degradação. Ela não era como um leproso, mas era uma situação similar. Tudo bem que ela não havia sido banida da sua casa, mas havia sido banida de toda a vida social. 12 anos de isolamento, 12 anos de confinamento, 12 anos aprisionada por conta de uma enfermidade que a consumia e que consumiu os seus recursos, que consumia a sua fé, que consumia a sua esperança, que consumia a sua dignidade pessoal, que consumia a sua espiritualidade, que não tinha como ser expressada. Não havia meios dessa mulher poder expressar a sua fé, o seu amor a Deus, a sua devoção a Deus. Não havia. A vida que essa mulher vivia era praticamente a morte em si. O fascinante na vida dessa mulher, o belo exemplo na vida dessa mulher é que ela não desistiu. É que ela nunca desistiu. É que ela não se entregou. Da mesma maneira, ouvindo falar, tomando conhecimento, sabendo dos milagres, certamente ouvindo de longe, tentando aguardar uma oportunidade para se aproximar. É certeza que essa mulher tentou se aproximar de Jesus em diversas ocasiões, mas a condição na qual ela vivia a impedia de se aproximar. E ela teve um ato aqui, ela teve uma atitude aqui muito parecida com a do pai que havia perdido a filha. Ela arriscou tudo. Ela arriscou ser agredida, chutada, porque só o fato de um religioso naqueles dias tocar numa mulher nessa condição, ele ficaria cerimonialmente imundo. Os detalhes da religiosidade tinham o objetivo de criar um ambiente saudável, de evitar riscos de epidemia, de contaminação. Tá? O objetivo da lei era a proteção, mas a consequência da proteção da maioria implica no afastamento e na exclusão daquele que sofre e que padece.
Ela arrisca. Ela arrisca acompanhar a multidão, se espremer na multidão e tocar em Cristo Jesus. O que ela tinha a perder, afinal de contas? O que ela tinha a perder num ato de fé? Ninguém falou para ela que só tocar em Cristo Jesus seria suficiente para ela ser curada. Ela certamente estava acompanhando os eventos, os acontecimentos. Ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes deste santo, se eu apenas relar nas roupas deste homem santo, com certeza Deus vai me curar. Olha que bela expressão e manifestação de fé. E ela assim o fez. No momento em que ela toca em Cristo Jesus, a Bíblia declara que ele se volta, ele procura a mulher e fala diretamente com ela, fala diretamente a ela, fala diretamente ao espírito, ao corpo aflito. Anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã, ficou curada. Nós temos a busca pelo milagre e o encontro do milagre. O milagre que se realiza pela fé em Cristo Jesus. Não custou nada. Um ato de fé. Atos de fé motivados pelo desespero, pela perda, pelo medo. Mas não pode ser comprado. A graça de Deus, o favor de Deus não está à venda. Ele é gratuito. É de graça. Não custa nada, não pode ser vendido. Ninguém pode ser impedido de se aproximar de Cristo Jesus para ser por ele curado, libertado, purificado, por qualquer pensamento humano ou por qualquer conceito ou preconceito de doutrina ou de formulação eclesiástica no que diz respeito à ministração do que é o favor de Deus em benefício daqueles que necessitam. Não estamos entrando em discussões inúteis sobre cura divina, cura humana, medicina, farmácia. O amor de Deus se manifesta de várias maneiras, o poder de Deus se manifesta de várias maneiras. Tanto a cura direta pela fé, como a cura através dos ofícios médicos, de um modo geral, os tratamentos médicos e por aí afora. A disponibilidade de Deus em proporcionar a cura, ela nunca mudou e ela nunca vai mudar. Ninguém questiona a atividade médica. Ninguém questiona. Ninguém questiona. É direito deles, é uma prerrogativa deles. Mas o médico não tem a prerrogativa da cura. A única prerrogativa que o médico tem é do diagnóstico em relação à doença e à enfermidade. Tá? Só o médico pode diagnosticar, só ele pode dizer qual é o problema que a pessoa tem, qual o problema de saúde. Só ele é o profissional qualificado para diagnosticar e receitar o tratamento adequado de acordo com a ciência médica, com o conhecimento médico. Mas o médico não tem prerrogativa para curar ninguém. Ele tem a prerrogativa para ministrar o tratamento médico reconhecido pela ciência médica. Nós não desprezamos isso de maneira nenhuma. Nós reconhecemos todas as prerrogativas do ofício médico. Nós reconhecemos todos os benefícios que a indústria farmacêutica aí tem proporcionado para uma indústria bilionária. Pronto. É uma indústria bilionária porque eles trabalham pelo dinheiro e eles proporcionam tratamento adequado para as doenças conhecidas. Amém. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando a lisura do direito do médico, do direito da indústria, da indústria médico-hospitalar. Ninguém está questionando o direito deles de receberem
pelos seus serviços, porque eles não realizam milagres. Eles disponibilizam tratamentos que resultam, na maioria das vezes, graças a Deus, no restabelecimento da saúde. Mas quando nós estamos falando de cura aqui, nós estamos falando de um conceito que vai além do corpo. Porque todas as pessoas curadas, invariavelmente, morrem. Foram curadas através do tratamento médico, através dos procedimentos médico-hospitalares, foram curadas por uma intervenção sobrenatural, foram curadas pelo poder da sua mente, da sua disposição, né? Foram curadas em decorrência da fé de muitos que intercederam e clamaram por elas, foram curadas pelo poder divino que se derramou sobre a vida delas. Não vamos questionar aqui, mas todas, invariavelmente, morrerão em algum momento. O que nós estamos falando aqui é de uma intervenção divina com o propósito de não só restaurar a vida, mas de restaurar o poder de viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, em decorrência da presença do Espírito Santo que vivifica não só o corpo, mas também a mente e o espírito do indivíduo. Porque na vida restaurada, na vida redimida, na vida alcançada pela graça de Deus, a morte não é mais um problema. A morte deixa de ser o adversário invencível. Como fala o apóstolo Paulo no seu cântico de desafio à morte, né? Onde está a morte? É um cântico como os guerreiros, né? Os combatentes faziam. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. Eu estou em Cristo. Cristo vive em mim. A vitória de Cristo é a minha vitória. Estou pronto para morrer porque sei que serei ressuscitado no último dia, ressuscitado para um viver eterno, que não existe nesse mundo maneira de expressar a beleza, a glória, a perfeição, a santidade do que será essa nova vida em Cristo Jesus por toda a eternidade. O milagre aqui que se inicia, o milagre que se apresenta, a cura do corpo, a restauração à vida social, familiar e religiosa, é uma semente do que o Espírito Santo, do que o Jesus Cristo está realizando na vida daquele que nele crê. Vencer a morte. A morte será vencida. Não como pessoas doentes mentalmente, né? Como teve aí um indivíduo que não estava bem, que estava doente. A imprensa ama esse tipo de coisa. A pessoa estava doente, o pastor estava doente, estava com sérios problemas. E ele interpretou não, né? Que ele interpretou mal. Ele aplicou para si textos da palavra de Deus que dizem respeito a Cristo Jesus, a sua morte e ressurreição, e ele aplicou para si na condição que ele estava vivendo, querendo viver, mas uma mente doente, uma mente comprometida, e permitiram que o homem, naquele estado, expressasse as suas convicções de uma maneira totalmente corrompida, comprometida. Nós não precisamos que mortos ressuscitem. É claro que todos gostariam que mortos ressuscitassem. Né? No mundo de hoje, um morto que ressuscita, né? Em termos de projeção ministerial, né? Em termos de propaganda religiosa, né? As experiências de quase morte já são levadas a um patamar de ressurreição. Porque as pessoas querem, desejam, anseiam muito, e às vezes as suas mentes cansadas, aflitas, desesperadas, os levam a pensamentos e a expressões que fogem à realidade. A realidade, inclusive, do propósito de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas.
Mas em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus, de fato, há o poder para vencer a morte. Não só restaurar a vida, não só devolver a vida que depois será retirada. Não. Restaurar o indivíduo ao propósito, ao plano de Deus, para que possamos com ele viver por toda a eternidade. Aí segue aqui, essa mulher é restaurada, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida religiosa. Veja que o milagre, veja que o agir de Cristo Jesus, veja que a manifestação do poder de Deus não tem um propósito, não é um milagre pelo milagre. Não é a manifestação de poder porque Jesus tem o poder para. É uma, via de regra, é uma restauração, é uma cura, é uma libertação do indivíduo que é restaurado ao convívio da sua família. É restaurado à dignidade pessoal, social, religiosa, a um resgate da dignidade humana, a uma restauração do propósito estabelecido por Deus para a criação humana, para o ser humano. Não é só o milagre. É o milagre que expõe a vontade de Deus e a verdade de Deus na vida daqueles que creem. Seguindo, quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Nós temos aqui os profissionais do lamento, né? Os profissionais da dor, né? No ambiente fúnebre, né? No ambiente de morte, de sofrimento, era comum naquela época, né? Essa figura, essas pessoas, esses indivíduos que faziam lá apresentavam as músicas, as canções, uma parte do chamado ofício fúnebre daquela época, com os rituais e as cerimônias daquela época, né? Mas expõe aqui uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia humana, uma hipocrisia social. Porque quando Jesus se apresenta ao lado do pai da menina que está sofrendo, quando Jesus fala, a menina não está morta, ela apenas dorme, eles começaram a zombar, a ridicularizar, né? Eu até entendo, porque se hoje você está num ofício, num serviço, numa cerimônia religiosa, chega alguém e dizer, não, essa pessoa não está morta, ela está apenas... Eu sou o primeiro a pegar e jogar na rua. Eu sou o primeiro. Por quê? Eu seria o primeiro. Ah, mas você não tem fé? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé. E eu nunca vi morto ressuscitar. Nós sabemos de algumas histórias, de algumas situações, de alguns eventos, mas que quase enterraram pessoas que não estavam mortas. Pessoas que estavam muito feridas, mas eu nunca vi morto ressuscitar. Eu creio que Deus pode ressuscitar os mortos. Eu creio. Eu creio que Deus pode ressuscitar os mortos. Agora, se aparecer alguém dizendo que vai ressuscitar um morto, eu sou o primeiro a pegar o cidadão e porta para fora. Muito obrigado mas retire-se. Retire-se. Mas o que nós temos aqui é o autor e o consumador da nossa fé. É o espírito de vida, o espírito de vida presente em Cristo Jesus, manifestando o seu poder ao longo dos dias, ao longo dos meses, naquela região, naquela cidade. Jesus não surgiu do nada dizendo que ia ressuscitar a menina. Jesus curou enfermos, Jesus purificou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos,
Jesus ensinou a palavra de Deus, as pessoas viram as manifestações e as demonstrações do poder de Deus. Não havia em Cristo Jesus nenhuma empolgação. Não havia em Cristo Jesus nenhuma tendência a manipular a dor e o sofrimento de quem quer que seja. Nunca. Nunca. Quando Jesus põe para fora aqueles que lamentavam, porque muitas vezes é importante para que nas nossas vidas um milagre prevaleça, a fé e a esperança não sejam boicotadas ou frustradas, que a gente aprenda a se afastar daqueles que vivem a lamentar ou que se alimentam da dor e do sofrimento dos outros. Todo ser humano necessita de conforto, de consolação. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é presente na vida de todo aquele que crê para esse conforto, para esse sustento espiritual nos momentos mais difíceis, para a motivação, para a alegria correta. E Deus sempre vai levantar pessoas para estarem do lado daqueles que necessitam de orientação na aflição, na dor e na angústia. Mas os que vivem, os que se alimentam da dor e do sofrimento dos outros, a pessoa parece uma ave de mau agouro, onde a dor ela aparece para colocar mais dor ainda. Onde há sofrimento, ela vem para lançar mais sofrimento ainda. Onde há aflição, angústia e desespero, ela só consegue piorar a situação. Não são consoladores, são opressores. São espíritos opressores, são pessoas opressoras. Você está mal, ela só surge para deixar você péssimo. Você perdeu a filha, mas se você não tomar cuidado, aquela pessoa vai fazer com que você perca tudo. Inclusive a fé e a esperança. Eu não gosto de alegorizar esses textos, porque o texto é verdadeiro. O milagre aconteceu. Jesus chama a menina, cordeirinha, levanta-te. Ele segura a menina pela mão e a criança ressuscita, recobra a vida. A menina volta à vida. É um milagre que eu nunca vi. É um milagre que eu nunca vi. E é um milagre que a maioria das pessoas que creem nunca viram. Mas eu acredito que Jesus realizou isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus realizou esse milagre de trazer a menina de volta à vida? Sim. Mas não é só isso. Que já é muito. É de trazer a verdadeira vida de volta naquele pai, naquela mãe, naquela criança. Uma vida religiosa, uma vida temente a Deus, mas agora vidas tocadas pelo Altíssimo e toda uma família envolvida na verdadeira adoração a Deus, na plena e perfeita comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Por isso, que quando o Espírito Santo de fato atua na vida das pessoas, as pessoas falam assim: agora eu sei que o meu Deus vive. Porque a consciência desperta para a realidade espiritual. Uma coisa é a pessoa ter a informação da fé. Uma coisa é a pessoa ter a memória, a doutrina, né? O conhecimento transmitido, a formulação religiosa, o rigor religioso, os valores e os princípios. Outra coisa totalmente diferente e muito mais poderosa é a consciência da verdadeira vida de Deus habitando em nós,
e se manifestando através do nosso viver. É isso que a dimensão da espiritualidade cristã proporciona na vida daqueles que creem. Um estado de consciência perfeitamente alegre e pleno da verdade de Deus, do amor de Deus que se irradia através do milagre também, através da cura também, através da ressurreição dos mortos também, através da fé, através da consciência. Deus é real. Deus é verdadeiro. Deus habita entre os homens. O nosso Deus está aqui. Ainda que nós não possamos tocá-lo, ainda que nós não consigamos ouvi-lo, ainda que nós não consigamos enxergá-lo. É isso, é essa realidade, é essa verdade que Jesus Cristo resgata em nós. A plena consciência da presença do Deus justo, santo e amoroso. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda paz e alegria, fé e esperança nesse dia.